Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Então, considerando que os últimos vídeos foram vídeos assim, mais de... Enfim, foram o que foram, eu então resolvi hoje fazer um vídeo mais assim, pra cima, mais... que eu acho, né? Mais leve, mais otimista, né? Mais otimista, acho que às vezes a gente precisa de uma certa possibilidade de otimismo. Então, eu queria falar sobre a ideia da generosidade e de como é possível articular essa experiência de ser generoso, de estar em um campo de generosidade na vida. E então, para isso, eu queria contar uma coisa que tem a ver com a minha separação com a mãe do Martim, com a maneira como a gente foi se articulando para criar um filho junto. E eu acho que passa essencialmente por esse conceito de ser generoso e de conseguir operar essa existência do outro de um jeito razoável. Então vamos lá falar sobre isso, tá? Bom, primeiro voltando um pouco atrás, mas não é sobre isso, não é sobre a separação e tal. Acho que quero fazer um vídeo sobre a ideia de separação e de divórcio e de como articular isso. Para mim é muito complexo esse vídeo porque é um conceito que é muito difícil para mim, para que eu consiga enfrentar, mas estou pensando sobre isso. A nossa separação foi muito traumática, o Martim era muito jovem, muito novo, ele não tinha nem um ano. Não que isso seja necessariamente um indicativo de que existe um problema, mas separações acontecem de muitos jeitos, mas a nossa foi muito traumática, e o que gerou uma situação de crise nessa sequência e uma dificuldade de entender como é que aquilo ia acontecer daí pra frente, porque você se separa, mas você tem um filho. Quem tem filho divorciado ou não divorciado aí sabe, o filho é um troço que vai seguir, né? E aí a gente entendeu logo de cara que a gente ia fazer uma divisão de metade do tempo, mas a gente não sabia como que isso ia ser possível, porque as nossas agendas são confusas e eram confusas e continuam sendo confusas. A gente não sabe, simplesmente não sabe como que vai ser. A gente não tem horário, eu não tenho horário, a mãe do Martim não tem horário, um horário fixo. A cada semana a gente entende o que é a nossa vida. Isso é angustiante, é divertido também, mas é angustiante. Então a gente se obriga, então necessariamente a gente vai ter que falar um com o outro, entendeu? Então a gente vai ter que toda semana falar: e aí, como é que você tá? Como é a sua agenda? Como é que você tá? E tal. E no começo eu estava profundamente culpabilizado pela separação, então eu fiz um movimento de eu vou fazer tudo, e isso gerou lá um certo rancor em mim, porque eu achava que eu estava fazendo mais. Isso tudo é muito discutível, tá, gente? Não é sobre isso também. Mas o fato é que depois de um tempo, a gente foi então entendendo que depois de algumas brigas, né, não, mas você não vai de quem tem que fazer o quê, do quem tá fazendo mais que o outro. A gente teve algumas discussões, alguns desentendimentos em relação a isso, alguns sérios. E eu entendi, e ela também entendeu, sem a gente ter necessariamente falado sobre isso, que o que a gente podia fazer era cada um fazer o melhor que pudesse fazer. Então a regra que eu tenho para essa situação com a mãe do Martim hoje em dia é que eu vou fazer tudo que eu puder fazer para ajudar ela, para ajudar não na criação do Martim, eu tô falando na agenda dela, da vida dela. O que eu puder facilitar a vida para ela, eu vou fazer. E eu sei que ela pensa exatamente a mesma coisa. A gente não fala exatamente sobre isso, concretamente, mas eu sei que ela tá falando como é que eu ajudo o Manu. Se eu falo, eu tenho uma reunião, tal coisa, ela fala, eu vou tentar dar um jeito. Se ela fala, eu tenho uma reunião, tal parada, eu falo, eu vou tentar dar um jeito. E se eu não conseguir dar um jeito, eu vou achar alguém que vai ajudar, entendeu? Eu vou falar com a minha mãe, ou sei lá o quê, ou com meu irmão, ou com a Flor, e alguma coisa vai se articular. E não seria responsabilidade minha, não é? Eu estou cuidando do meu. Esse é que é o ponto da coisa da generosidade. Eu não estou cuidando do meu, que seria minha obrigação cuidar. Não, eu estou tentando facilitar ou viabilizar uma existência, que é a existência do outro, mas a existência do outro está diretamente conectada à minha existência. Então a qualidade da existência do outro gera a qualidade da minha existência. Foi isso que a gente entendeu, eu e ela. Chegou um momento que a gente sacou lá que quanto melhor o outro estivesse, melhor seria pra gente. Quanto melhor a gente estivesse, melhor seria pro outro. E melhor seria para esse campo de convivência. E eu acho que é isso que um pouco a gente perdeu assim, na situação que a gente está vivendo de relação com essa alteridade, com esses outros todos no mundo. Não só na relação amorosa, que eu penso primeiro o outro, nessa parceria, mas com o outro mesmo. Como a gente está numa situação de total indiferença, de indiferença mesmo em relação a qualquer outro que esteja pela rua aí, a gente não quer contato. Até porque se a gente for realmente se preocupar com o outro, como é que a gente faz? A gente para tudo, né? No Brasil
Brasil, se a gente fosse preocupar com as pessoas que estão na rua, realmente se preocupar, se tem empatia real por essa coisa, a gente não consegue sair mais, a gente não consegue viver. Você fala, cara, peraí, para tudo. Às vezes acontece isso, fala, para tudo. Não dá para essas crianças estarem aqui na rua assim. Tô falando das grandes cidades, grandes centros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, a gente vai criando uma situação de fechamento, de indiferença, de quase autismo, assim, não autismo clínico, mas de quase, não tô vendo isso, não tô vendo, de negação mesmo, e às vezes, mais louco que acontece, de raiva desse outro que tá lá. Eu não tenho essa experiência de raiva, mas eu acho que muita gente tem. Isso explica o fenômeno de violência com os menos favorecidos, né? Mas isso é uma outra questão. Mas considerando essa situação que a gente vive de indiferença em relação ao outro, eu acho que a ideia da generosidade como inteligência, não como ideia cristã exatamente, de você tem que dar para o outro porque assim você vai ser uma pessoa boa e assim você vai estar elevado e vai para o céu e tal. Não tô simplificando a questão cristã, tá? Mas que isso tá lá, né, em algum grau. Simplificando isso, eu acho que mesmo a moral cristã, se ela for entendida seriamente, ela tem muito valor. Ela tem valor, eu acho de verdade. Na minha opinião, digam aí o que vocês acham, né? Eu entendo, na verdade, pouco dessa questão. Mas, bom, eu tô falando da generosidade não numa moral religiosa, mas no entendimento de que é a melhor hipótese que você tem. É a melhor hipótese que você tem porque aquilo vai viabilizar uma vida mais saudável para você e para o outro, né? O que acontece com a gente na prática aqui é que eu nunca discuto. Eu não discuto se eu poderia, se seria a responsabilidade dela, ou o que é de quem, qual que é o justo nesse caso, eu não tenho que fazer isso, não é o que eu teria que fazer. Não, eu faço. Ponto. Eu faço. E quando eu faço, o outro percebe que eu faço. Entende? E quando o outro faz, eu percebo que o outro faz. E é isso. E eu fico agradecido, sinceramente, agradecido a cada vez que eu percebo que ela está fazendo coisas por mim. Porque, exatamente, nesse mundo que a gente vive, que é tão autocentrado, quando você percebe o outro fazendo uma coisa por você, você percebe. Você não está falando, é o normal, é assim. Isso é que é louco. Como a gente está tão individualista, quando existe gentileza e generosidade, isso é notado, isso é percebido e experimentado. Essa é a vantagem que o individualismo e essa indiferença, essa lógica da indiferença que a gente está vivendo pode trazer. A gente percebe quando a generosidade se dá. Isso é muito maravilhoso. Perceber. Isso talvez seja uma chave política para a gente, no mundo político no sentido das relações, para o nosso futuro. Porque a gente está tão fechado que qualquer ato de generosidade é percebido, é notado. Então isso pode ser uma solução para a gente. De verdade, assim. Eu estou sendo muito otimista, mas eu acho mesmo. A cada vez que a Ananda é generosa comigo, eu percebo. E ela é várias vezes. E eu acho que ela percebe quando eu sou também. E assim a gente vai. E nunca... É claro que existem desentendimentos, já faz muito tempo que isso não acontece, mas houveram momentos que a gente falou, cara, peraí, eu acho que não tá justo assim. Aí o outro falou, no caso, desculpa, eu não tinha notado que não tava bom pra você. Você pode falar, né? E a conversa aconteceu, isso se reoperou e seguimos. Então, qual é o código? Qual é o pacto? Então, temos esse pacto? Então tá bom, então vamos seguir. E com isso a gente segue semana a semana. Nesses últimos dias agora, por exemplo, eu fiquei com o Martim direto porque ela estava fazendo um compromisso dela e porque eu vou viajar amanhã e vou ficar sem o Martim e ela vai ficar com ele por 3 dias direto. E aí depois ela vai viajar também e ele vai ficar com as avós. E aí a gente teve que dar esse jeito porque eu vou estar viajando e ela vai estar viajando. Então ele tem avós que são maravilhosas. Ele vai ficar um dia com uma avó, outro dia com uma outra avó. E assim a gente vai. E os dois operaram isso juntos. Eu falei com a minha mãe, ela falou com a mãe dela. E assim a gente segue. Não é perfeito. Tem questões sobre que são outras questões, sobre como criar um filho com 2 casas e tal. Então o que são as regras, qual que é o código, são outras questões. Sobre a criação de uma criança, podemos falar sobre isso longamente até, mas o importante é a gente estar investido numa ideia de que a gente tem que se ajudar mesmo, porque é a melhor hipótese que a gente tem. A melhor hipótese que a gente tem, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é legal, não é porque a gente é muito evoluído, é porque a gente não é burro. A gente não é burro no sentido de a gente entender que a melhor coisa que a gente tem para fazer é essa, porque a outra opção é pior. Então a gente faz esse processo. É um processo de percepção mesmo, de cara, se eu for generoso, a minha vida vai ser melhor. E isso eu acho que pode ser expandido para as relações humanas de modo geral. Pensa sobre isso aí, me diz o que vocês acham, se vocês já tinham pensado sobre isso, se eu estou sendo simplista ou o quê? Ou se eu estou sendo muito otimista, ou se eu estou sendo bobo, ou o que seja. Falei. Obrigado, gente.
Muito obrigado, mais uma vez, por tudo, pela interlocução toda, muito legal. Até amanhã. Então aí a gente continua, tá? Tchau, bom dia.